Hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante, que é um dos motivos pelo qual eu vim aqui conversar com vocês. Desde dezembro que eu tô num projeto de trabalho forte, um trabalho que eu já vinha desenvolvendo, mas que eu tô pegando mais firme desde dezembro, voltei, né? E por isso que eu tô mais ausente aqui do Valesca D'Angelo, mas isso vai mudar, né, meu bem? Nós vamos voltar pra cá de terça-feira, tá? Pra quem não sabe, eu tenho um trabalho de desenvolvimento humano com mulheres há mais de 16 anos e tem Facebook, Instagram e também tem um canal no YouTube com muitas lives de desenvolvimento humano para mulheres. Então, se você não conhece o meu canal do YouTube Valesca D'Angelo, meu bem, aproveita aí os seus dias de confinamento e vai maratonar. Porque lá você vai descobrir coisas sobre você, sobre a sua mente, sobre o seu comportamento, que talvez sejam coisas que estão te atrapalhando, inclusive nesse momento de tomadas de decisão, e que vão te ajudar muito, tá? Então, ó, aqui nós não vamos falar sobre mesa posta, aqui nós vamos falar sobre desenvolvimento humano, mindset, mentalidade, tá bom? Para quem não me acompanhou o ano passado todinho, eu fiz um trabalho muito forte online na questão de desenvolvimento da mulher, né? Pessoal, intelectual, cognitivo, na questão evolutiva mesmo. Eu sei que a maioria dos problemas que nós temos, a maioria, né, é oriundo do nosso passado, da nossa carga emocional passada, do que aconteceu no passado, do que aconteceu na família, do que aconteceu com os pais, do que você viveu ou do que você não viveu. Isso repercute indiretamente no que você é hoje. Então, a maioria das mulheres que se sentem menosprezadas, se sentem, entre aspas, inúteis, no sentido de, poxa, eu sou só dona de casa, eu só trabalho em casa, eu só cuido de filho e eu não tenho uma vida produtiva para mim. Esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento, muito embora a ideia de que você, entre aspas, não é produtiva não seja verdade, isso acaba fazendo com que, nesse momento, onde você precisa ter tomadas de decisões, você fique paralisada. E aí você começa a ver o barco afundar e acha que você não tem condições nenhuma de mudar a história, quando na verdade você tem, né? Quando na verdade não só você tem condições de mudar toda a história, mas como você tem condições de remar para um lugar muito melhor. Todas as pessoas no mundo, mulheres, homens, todas, nascem com dons e talentos. Todas, 100% das pessoas nascem com dons e talentos diferentes. O meu dom e o meu talento é diferente do seu, que é diferente do dela, que é diferente do dele. Cada um tem o seu dom e o seu talento. E a nossa vida baseada naturalmente em comparação. Então, por que a gente vive frustração? Porque a gente fica comparando a nossa vida com a vida do outro. Mas a gente não consegue entender que o meu dom é diferente do outro. Então, se o meu dom é diferente do outro, o meu resultado também tem que ser diferente do outro. O meu objetivo também tem que ser diferente do outro. A minha conquista também vai ser diferente do outro. O que talvez nós tenhamos que entender que a avaliação entre o meu trabalho e o do outro, minha conquista e o do outro, o meu foco e o foco do outro, seja a quantidade de energia que ele coloca no projeto dele que eu não coloco no meu. Então as pessoas fazem um comparativo muito ruim. Elas se comparam com pessoas que são diferentes.
Então não tem sentido, por exemplo, no meio de tudo que a gente está vivendo, você comparar a sua vida com a vida do seu vizinho, com a vida de outra pessoa, com fulano que está vivendo melhor ou com ciclano que está vivendo pior. Cada um está vivendo a história que se propôs a viver no passado. Quando decidiu ou não estudar, quando decidiu ou não se capacitar, quando se decidiu ou não investir no seu dom e no seu talento, não importa. Cada pessoa individualmente teve uma decisão no passado baseado em fatos que talvez fossem relevantes ou não, comparativos ou não, que fizeram com que você estivesse nesse momento na situação que você está agora. Presta atenção, por que eu tô falando isso? Porque nós estamos vivendo um momento de pandemia onde milhares e milhares de pessoas estão sendo acometidas de certa forma por um confinamento. Tem uma crise pairando. Essa crise ela é uma crise de saúde pública, ela é uma crise financeira, porque tem muita gente que não está trabalhando, né, econômica, mas muito mais do que isso, ela é uma crise emocional. Por que emocional? Porque você está com medo do que vai acontecer. Você está com medo do amanhã, você está com medo de não conseguir pagar suas contas, você está com medo de perder o pouco que você tem, você está com medo porque alguém que você conhece ficou doente. Mas eu quero te dizer uma coisa. No meio de tudo isso, você ainda tem controle das suas decisões. Você ainda tem controle de optar em fazer algo que vai te beneficiar, que vai beneficiar a sua família, ou ficar parada observando e comparando a sua vida com a dos outros. Você entende? Nós sempre temos o poder da decisão. Agora, se você vai decidir que isso vai por um caminho bom ou por um caminho ruim, é com você. O que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que não importa a situação que você está vivendo, tudo pode piorar, mas tudo pode melhorar também. E é uma questão de ponto de vista, de ângulo, de prisma, de como você enxerga a situação. Aonde todo mundo está observando crise, talvez se você mudar o foco você possa ver oportunidades. Eu não sei se você sabe, mas no meio de tudo isso que está acontecendo, tem muita gente ganhando dinheiro. E não tem nada de errado com isso, não é ilícito você ganhar dinheiro no momento em que o país está passando por crise. Eu não sei se você sabe que existem inúmeras pessoas que continuam vendendo e vendendo mais até nesse momento do que em outros momentos. Você sabia disso? Você sabia que apesar de muitas pessoas estarem sendo acometidas pela pandemia, existe também uma grande quantidade de pessoas que estão porque podem, porque conseguem, porque estão captando, porque estão vendendo, porque estão crescendo nesse momento, estão ajudando as pessoas que estão ao nosso redor? Você sabia que as pessoas que estão vendendo nesse momento, que estão pagando seus impostos, estão ajudando justamente as pessoas que não estão podendo trabalhar? Porque estão pagando seus impostos? Então olha só, como não tem nada injusto, existem decisões. Agora, qual foi a decisão que você tomou quando tudo isso começou a acontecer? Você tomou a decisão de olhar o copo mais vazio ou o copo mais cheio? Todo mundo está em casa, todo mundo está passando pela mesma situação, mas é diferente para cada família. Eu vou te dar alguns exemplos, tá? Ficar assistindo TV, enchendo a cabeça só com notícias alarmistas, polêmicas, te enchendo de pânico, te roubando a paz, vai te levar a algum lugar? Vai fazer com que você tome uma atitude em favor da sua família ou vai te encher de pânico? Vai te gerar uma paralisação mental, intelectual? O que é que você pode fazer para sua família que você não está fazendo agora? O que você pode fazer para a tua casa que você não está fazendo agora? Como é que você está investindo o tempo que você está tendo hoje com o confinamento?
Você está investindo esse tempo assistindo TV e enchendo a tua cabeça de medo, pânico, que não vai mudar nada na sua vida, pelo contrário? Ou você está pegando esse tempo para investir na qualidade de vida da sua família, para gerar relacionamento, para estudar, para se capacitar, para tentar entender o porquê que tem uma quantidade de pessoas que mesmo no meio dessa crise estão ganhando dinheiro e você não? Porque olha só, deixa eu te contar uma coisa. Desde que o mundo é mundo, a gente administra crises. Então lá atrás, na época antes de Cristo, houveram crises. Uma crise de saúde pública muito grave foi a lepra, a hanseníase, aonde as pessoas eram enviadas para leprosários para não contaminar as outras pessoas. Era um problema de saúde pública gravíssimo. Aonde um leproso era detectado, toda a sua casa era incendiada, presta atenção, todos os seus bens eram queimados, a sua família inteira ficava numa mega quarentena de uns 3 meses afastado do povoado. O leproso, ele era enviado para os leprosários e ele era dito como uma escória. Se alguém visse um leproso na rua, ele era apedrejado até a morte. E isso era um problema de saúde pública. E foi uma fase tão importante na humanidade que por causa dessa fase descobriu-se a cura da lepra. Foi necessário que a humanidade passasse por aquilo para que a cura fosse descoberta e hoje você não corra o risco de ter lepra. Eu não sei se você sabe, mas teve alguns anos, acho que uns 5 anos mais ou menos, teve um surto de hanseníase no Brasil. Você talvez não tenha ficado sabendo, sabe por quê? Porque já existe tratamento. Ninguém mais perde os pedaços por aí. Por que eu sei? Porque eu trabalhava na área da saúde. Só que foi necessário que o mundo passasse por aquilo para que aí então algumas pessoas fossem lá e descobrissem a cura daquilo. Entende? As crises são necessárias para que a gente dê saltos evolutivos. Ah, mas não parou por aí. Nós tivemos a gripe espanhola. Poxa, a gripe espanhola matou milhares e milhares de pessoas na Europa. Foi uma coisa grave. Só que foi necessário que a gripe espanhola viesse, que acometessem daquela forma, porque dali surgiram pesquisas que descobriram curas e vacinas para várias doenças. E aí então nós ficamos mais seguros. Então cada crise é uma oportunidade evolutiva para que o mundo se torne melhor, mais seguro, e faz parte. Nós estamos passando por um período que é mais uma crise, ou seja, daqui a gente vai dar um salto evolutivo. Qual é o salto evolutivo que nós vamos dar? Em inúmeras áreas. Na área da saúde, na área da pesquisa, na área social. Então, mas precisaria ser assim? Olha, não tem como você resolver um problema sem saber que o problema existe, entende? Então nós precisamos parar de olhar as coisas só como problema. O nosso problema hoje é a solução para milhares e milhares e milhares de pessoas amanhã. E não parou por aí. Teve a peste negra. Gente, a peste negra foi antes da gripe espanhola. A peste negra foi inclusive usada como arma, né? Os povoados da Europa jogavam o corpo, né, com a peste negra no outro povoado, aí o povoado todo ficava contaminado. Foi uma coisa terrível, mas para que houvesse a vacina, o tratamento, para que descobrissem a cura daquilo, foi necessário que a humanidade passasse por aquilo. Nós não sabemos os motivos das coisas, mas o que nós sabemos é que toda vez que temos uma crise, algumas pessoas saem feridas, outras morrem,
faz parte, é uma guerra. Guerra a gente perde, tem perdas, mas no final nós sempre temos uma vitória. E nessa vitória nós saímos fortalecidos. Como? Com o quê? Com pesquisas, com curas, com estratégias. Geralmente a gente não cai mais no mesmo problema. Por quê? Porque nós nos preparamos. Por isso que as pestes elas não se reinfestam a humanidade, porque a gente descobre a cura. Então toda crise é uma oportunidade de crescimento em várias áreas. E nós poderíamos falar aqui da gripe suína, né, o H1N1, sobre a vaca louca, febre amarela, malária, né, dengue. Poxa, a dengue tá devastando aí o Brasil, né? Esses dias eu vi um ator famoso, um cantor famoso que morreu de dengue hemorrágica, jovem, zika vírus. Nós vivemos de crise em crise e a administração das crises é justamente o que faz com que nós cresçamos em todas as áreas. Nós temos uma mentalidade que esquece rapidamente das coisas. 2012 a gente estava em crise, 2015 a gente teve crise, 2017 nós tivemos crise. Presta atenção, essa é mais uma só, é mais uma e vai passar. Agora, como é que você vai passar por essa crise? É o que vai contar se você teve a decisão certa ou não. As pessoas que entendem que crise é o demônio, né, é o apocalipse na Terra, são pessoas que não aprenderam nada ainda. E quando você não aprende nada, você repete e repete os comportamentos limitadores. Então essa crise para você tem que ser uma escola. Primeira coisa, como é que você se vira sem trabalhar do lado de fora? É uma oportunidade de você trabalhar outras fontes de renda. Por quê? Porque se você não trabalhar isso agora, se você não tiver sacadas agora, você pode ser pega na mesma armadilha daqui a um tempo. E a crise tem que te ensinar alguma coisa. Eu volto a te perguntar, nesse momento de confinamento, que muitas pessoas de fato estão aí sem trabalhar, o que é que você está esperando para começar algo novo na sua vida? O que é que você está esperando para começar a bolar uma forma de ganhar dinheiro de dentro da tua casa? Visto que a internet, hoje, o online, é o lugar mais seguro e que de fato não parou por um único segundo desde que esse confinamento começou. Eu não sei se você sabe, mas o mundo online, desde que o confinamento começou, teve um aumento de mais de 40% de consumo. E esse aumento e esse crescimento só está aumentando dia após dia. A hora que terminar o confinamento, as pessoas que começaram a comprar online, a consumir online, não vão voltar a consumir de forma física, porque elas estão descobrindo que é muito mais fácil, é muito mais rápido, chega na tua porta, você paga mais barato. Tem um monte de vantagens. O que você está fazendo que você ainda não teve uma ideia de algum produto online para você vender de dentro da sua casa? Existe uma gama muito grande de produtos essenciais para a vida, para o básico da vida. E você pode, de fato, ser uma dessas pessoas que está aí por trás vendendo alguma coisa. E você não precisa ser expert em internet e ser expert em redes sociais, você só precisa querer. Porque é uma decisão, você vai ficar aí perdendo o seu tempo no meio dessa crise, olhando um monte de jornal que só mostra desgraça, porque parece uma coisa, né? Agora parece que acidentes de carro, mortes por AVC, diabetes, hipertensão, infarto, tudo isso está suspenso, né?
As pessoas só morrem de Covid-19. Ninguém mais morre atropelado, ninguém mais morre de infarto, ninguém mais morre de qualquer outro tipo de doença, né? Tá tudo suspenso, só se morre de Covid-19. Gente, o mundo não parou, as coisas continuam acontecendo. O que acontece é que toda a mídia tá dando um foco numa única coisa, e se você ficar só olhando para aquilo, é só aquilo que você vai viver. Agora, você quer viver aquilo ou você quer, de fato, continuar vivendo uma vida, entre aspas, normal? Tendo dinheiro para consumir, tendo possibilidades de até, se caso você venha a ficar doente, se tratar decentemente, ajudar as pessoas que estão ao seu redor, poder dar para os seus filhos uma boa alimentação, uma condição intelectual, pagar cursos ou coisas desse tipo, se cuidar do seu emocional. Agora, como é que você vai fazer isso se você só está olhando para aquilo que estão te mostrando? Você parou de olhar para todas as outras coisas, parou-se de falar da Venezuela. A Venezuela parou de sofrer tudo aquilo que ela estava sofrendo? Não parou. A África parou de ter fome? Não parou. Os refugiados pararam de sair da Síria? Não pararam. Você entende? As pessoas continuam morrendo de inúmeras coisas. A vida lá fora continua, só que a mídia mostra só o que ela quer. E você está preso nisso, sem produzir nada, com medo, com pânico de viver e pondo a sua vida, a vida dos seus filhos em risco. Em risco, por quê? Porque se você não tiver dinheiro daqui a um tempo, com certeza você vai estar no grupo de risco, porque uma pessoa sem dinheiro é uma pessoa com a imunidade baixa, uma pessoa que vai ter que sair de casa de uma forma ou de outra, vai ter que se expor. Vou te dar um exemplo. Esses dias meu marido foi fazer mercado e tinha lá algumas famílias na porta do mercado pedindo cesta básica. Essa família tá se expondo, não tá? Ela tá se expondo. Por que ela tá se expondo? Porque é necessário. Ela tá com tanto medo, só que a fome é maior. Nós temos que entender que tudo é fruto de decisão. E você está decidindo fazer o que da sua vida para a próxima crise? Porque a gente vai enfrentar uma próxima crise. Se você não entender que essa crise é uma oportunidade de você começar a ver a forma de trabalhar, a forma de ganhar dinheiro, a forma de se comunicar com as pessoas lá fora, se você não entender que nesse momento, é o momento onde quem entender que existe um mundo paralelo, um mundo online, que não vai sair mais de moda de jeito nenhum, e que através dele você pode sim ganhar dinheiro, você pode estudar, você pode capacitar os seus filhos, e que se acontecer qualquer tipo de coisa relacionada ao novo confinamento, algum outro tipo de crise, você vai estar um pouco mais segura, pronto. Você já aprendeu o que você tinha que aprender nessa crise. As crises foram feitas para nos moldar, as crises foram feitas para nos fazer pensar, para nos fazer transformar um problema numa solução. Quando você tem uma doença, você procura a cura. Quando você tem a falta de dinheiro, você procura uma forma de ganhar dinheiro. Quando você tem uma situação para administrar, se você não administrar, você convive com essa situação uma vida inteira, uma situação paralisante. Então, eu te pergunto, o que você está vendo nessa crise? Uma oportunidade de mudar a sua vida para melhor? Ou você vai ter que passar por outras e outras crises para entender que você tinha autonomia, que você tinha o direito de ter escolhido, mas não escolheu? Eu tenho visto pessoas se batendo para receber R$600 do governo.
se enfiando em filas, tumultuando. Tudo bem, eu entendo que as pessoas têm medo, têm fome. Mas isso é inteligente? Eu vou falar para você que existe uma quantidade muito grande de serviços essenciais que você poderia estar fazendo da sua casa e não tem vergonha nenhuma você estar fazendo isso. O primeiro deles, que é o que eu tenho falado, inclusive eu tenho muitas alunas que estão fazendo isso, é a confecção de material essencial para o momento. Máscaras. Gente, as minhas alunas nunca venderam tanta máscara do que na vida e não vai voltar a acontecer. Isso é para agora. Se você entender que isso é para agora, acabou. Vendendo máscaras, fazendo e vendendo, fazendo e vendendo, fazendo e vendendo. Quer outro nicho de mercado? Ó, aqui no meu bairro, eu moro num bairro que tem muito idoso. É um bairro antigo de São Paulo, tem muito idoso, é um bairro tradicional. E existem várias pessoas vendendo comida. Entregam em casa. Delivery. Todo mundo precisa comer. Então, quem tá fazendo comida para vender, quem tá fazendo máscara para vender, quem tá indo atrás de produtos de higiene pessoal para vender. Tem gente vendendo... deixa eu contar uma coisa que eu vi esses dias. Presta atenção. Eu tava vendo o depoimento de uma moça. Ela falou assim, ó. Ela é uma diarista. A moça é uma diarista. Tinha lá 5 patroas, né? 5 dias na semana. E ela falou assim, olha, eu fui dispensada das 5. Tá todo mundo com medo. E eu não tô recebendo. E aí ela falou, eu tive uma ideia. E sabe qual é a ideia que ela teve? Uma diarista. Presta atenção. Ela falou, eu resolvi fazer um grupo com as minhas patroas, um grupo de WhatsApp com as minhas patroas, e eu tô vendendo para elas uma consultoria diária. E todo dia de manhã eu faço um call com elas, uma reunião com elas, e passo o que elas têm que fazer naquele dia e como elas têm que fazer naquele dia. Porque como eu não posso estar indo lá, eu oriento elas como é que elas devem proceder durante o dia. E aí ela falou, e eu tô ganhando R$1.000 por semana, porque as minhas patroas chamaram outras mulheres, e o grupo tá grande, e toda manhã eu entro lá. Ela falou que ela fez um organograma do que fazer a semana toda em casa, como lavar, como passar, o que fazer primeiro, qual produto usar. Ela fez um organograma e toda manhã ela faz uma reunião com todas as patroas e amigas das patroas para mostrar o que é que vai fazer durante o dia. E ela está ganhando R$1.000 por semana. Ela está ganhando, sim, ela está ganhando mais do que o dobro do que ela ganhava quando ela fazia faxina. Você está entendendo? Você está entendendo que o problema pode ser a solução? Ah, mas eu acho que ninguém vai pagar. Meu bem, você acha. Você testou? Você fez? Provavelmente essa moça deve ter feito alguns testes antes. Mas ela foi e ela chegou numa coisa muito bacana. Sabe o que vai acontecer com essa moça quando acabar o confinamento? Você sabe o que é? Ela não vai mais voltar a fazer faxina. Ela só vai dar consultoria. Ela tá tirando R$1.000 por semana no meio da pandemia. Uma diarista. E você tá dando qual desculpa para não botar a sua cachola para funcionar? Olha só, eu tô aqui, eu trabalho todo dia. E eu tenho trabalhado das 6h30 da manhã às 10 da noite, todo dia, sábado, domingo, feriado, tá? Eu não consigo mais fazer comida.
Faz tempo que eu não faço comida. Eu até tenho um curso que chama-se Folga da Cozinha, que eu não tenho mais nem tempo de fazer ele pra mim, que é você faz comida comida para 26 dias em 4 horas. Eu não tô conseguindo fazer isso de tanto trabalho que eu tenho. Eu sou uma dessas pessoas que preciso comprar comida todo dia. Eu tô atrás de gente para vender, para fazer comida pra mim. E do jeito que eu tô, tem muitas outras pessoas que também estão. Então tem mercado. E não tem vergonha nenhuma você atender à demanda do mercado. Vou te contar uma outra coisa. Nós estamos em tempos de confinamento. A gente não fica indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Então, o que acontece aqui na Feira Livre? A Feira Livre perto da minha casa já tinha esse serviço, mas agora a gente está usando muito mais. É Feira Livre. Tem um rapaz na barraca, numa das barracas, que passou oferecendo fazer a feira todinha e entregar na minha porta, na minha e na de todo mundo aqui do bairro. Sem cobrar quase que nada a mais, e ainda traz a maquininha. Eu faço a lista e ele me entrega na porta de casa, bota dentro da minha garagem. Ele tá ganhando. Você entende que tudo é uma questão de ponto de vista? Os motoboys nunca trabalharam tanto na vida. As farmácias nunca contrataram tanto na vida. O comércio online nunca trabalhou tanto na vida. Os mercados, os supermercados nunca trabalharam tanto na vida, estão contratando. Você entende que só mostram para você o que querem e que se você só olhar para o copo meio vazio, você tá perdida? Qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Use ele agora. Eu tenho uma amiga que ela é chefe de cozinha e ela tá confinada. E aí ela fica fazendo comida lá na casa dela, postando, falando, não vejo a hora de sair. E eu falei pra ela, escuta, manda essas comidas aí pra mim, que eu tô precisando muito, né? E ela falou, vou pensar, vou ver. E aí ela posta todo dia, ela posta uma coisa gostosa. Meu bem, tá deixando de ganhar dinheiro porque não entendeu a necessidade, a demanda do que ela tem na mão, do dom e do talento dela. Na cabeça dela, ser chefe de cozinha somente num jantar ou em algum lugar. Ela não entendeu que ela tem que trabalhar de acordo com a necessidade, a demanda do momento. E tá deixando de ganhar dinheiro. E outras pessoas estão ganhando. Então presta atenção, para de olhar só para o copo meio vazio, vamos começar a olhar para o copo meio cheio. Qual é o seu dom? Qual é o seu talento que você não está usando? Qual é a oportunidade desse momento que você não está querendo, que você está com medo de botar para fora? Olha lá, não estou conseguindo parar também fazendo máscara. Gente, eu não fiz uma máscara, viu? Não tive tempo de fazer uma máscara para minha família. É que a gente também tá saindo bem pouquinho, mas eu já trabalhava de casa muito antes da pandemia. Então, para mim, não mudou muita coisa. O confinamento, para mim, não mudou a minha vida. Porque eu já trabalhava bastante de casa. Entende? Mas olha só. O que você tá fazendo que você não tá ganhando dinheiro no meio dessa situação toda? O que você está fazendo que você não teve ainda, não botou o seu tico e teco para funcionar? Você está esperando R$600 do governo? Você acha que isso vai mudar a sua vida? Olha só, vamos parar de achar que a gente tem que esperar alguma coisa de alguém. Vamos se mexer. Vamos parar de ficar olhando política. Vamos parar de ficar brigando por questões políticas. Vamos resolver a nossa vida. Porque daqui pouco tempo, seus boletos vão chegar e governo nenhum vai vir te ajudar. Gente que vem falar pra você, nossa, agora, você vai vender agora. Essas mesmas pessoas que vêm levantar essa questão, ai, nossa, você vai vender roupa de mesa agora. Ai, nossa, você vai vender isso agora. Essas mesmas pessoas não vão vir e falar, nossa, seu boleto chegou. Quer
Quer dinheiro para pagar? Vou te dar. Elas não vão falar isso. E você vai ter muito mais do que um problema, né? Uma crise de pandemia. Você vai ter uma crise financeira sem tamanho, sem precedentes. Então, olha só. Como é que você está olhando toda essa crise? Você está aí em pânico? Porque você não tem controle do que está acontecendo lá fora. Você não tem controle, você só tem controle do que está acontecendo aqui dentro. E você está fazendo aqui dentro o que você precisa fazer? Deixa eu te contar uma coisa. Lavar as mãos pós chegar da rua é básico. A gente não precisava estar sendo incentivado para lavar a mão a hora que chega da rua. Isso é uma coisa básica. Você deveria fazer toda vez que você vem da rua. Entendeu? Tirar o seu sapato fora de casa, antes de entrar na sua casa, é higiene básica. Você deveria estar fazendo isso muito antes de pandemia. Entende? Espirrar na presença das pessoas, né? Deveria ser algo que a gente soubesse como fazer, porque é falta de educação a gente espirrar na cara de alguém. Então não tem sentido as pessoas ficarem com mimimi agora, de que, porque, nossa, álcool gel. Você sabe para que serve o álcool gel? O álcool gel serve para quando você não tem a água e o sabão na hora para lavar sua mão. O álcool gel é paliativo. Você tá entendendo? E as pessoas estão brigando por causa de álcool gel, sendo que tem água e sabão na sua casa? Água e sabão, meu bem. Eu não comprei um frasco de álcool gel, sabe por quê? Porque na minha casa, desde que eu me entendo por gente, eu entro, eu não toco em nada, eu vou direto no lavabo lavar minha mão com água e sabão. A vida inteira. Eu trabalhei no hospital também, eu tenho essa cultura que vem do hospital. Eu chegava do hospital, tirava o meu sapato lá fora, entrava sem tocar em ninguém, lavava minha mão com água e sabão e muitas vezes já tirava até toda a roupa e tomava banho. Mas isso é algo básico. Então eu não sei por que as pessoas estão aí pulando, irritadas, se isso faz parte da higiene básica. Eu vi gente brigando por causa de álcool gel dentro do mercado. A pessoa esqueceu que tem água e sabão? Que essa é a prioridade? A mídia não fala disso. Por que a mídia não fala disso? Você já percebeu? A mídia não fala assim, olha, presta atenção, álcool gel é importante para o momento que você está do lado de fora, que você não tem a água e o sabão para lavar. Mas dê prioridade para a água e para o sabão. Dê prioridade para chegar em casa e tirar o seu sapato do lado de fora. Eles não falam, eles falam o que eles querem. E você ouve o que você quer. Aí vai para o mercado, briga por causa de álcool gel, se mistura com todo mundo, fica na fila de banco, fica na fila da caixa, com uma máscara de pano que você usou o dia inteiro, que não serve para mais nada, porque eu não sei se você sabe, a máscara tem 2 horas de duração apenas, e acha que você está se protegendo de quê? Você consegue entender? Use a sua mente para pensar. Use a sua sabedoria, o seu conhecimento, o seu talento e o seu dom para fazer aquilo pelo qual você foi chamada para fazer. Pare de dar desculpas. O governo tem que ensinar. Porque o governo tem que ensinar higiene porque as pessoas não têm higiene básica por falta de conhecimento. É cultural, o brasileiro tem esse negócio cultural de chegar da rua, não lavar a mão, de entrar na casa sem tirar o sapato. É cultural. Faz parte da vigilância sanitária e tudo isso, eles têm que estar cuidando disso, eles têm que estar ensinando, a escola tem que estar ensinando, mas muito mais do que a escola tem que estar ensinando, você tem que saber disso, é você que tem que saber disso. Seu filho só vai fazer aquilo que ele aprende em casa.
Ó, eu vou dar um exemplo para você. Eu sou a chata da minha casa. Eu não quero que ninguém entre de sapato e meus filhos chegam da escola, eles vão fazer assim no cachorro, eu falo, lavou a mão, mas isso a vida inteira. Você acha que os meus filhos não sabem o que eles têm que fazer? Eles sabem porque eles aprenderam comigo desde pequeno. Agora, se você não ensina, cai numa situação dessas. Então é isso que eu tô falando pra você. Essa crise tá mostrando coisas básicas da nossa vida. O que é o básico da nossa vida? O básico da nossa vida, a gente tem higiene. O básico da nossa vida é a gente se precaver. Agora, sabe o que vai acontecer a hora que terminar a pandemia? Todo mundo vai voltar a fazer o que fazia antes. Você sabia? Porque ela não entendeu. Ela acha que é o álcool gel, ela acha que a culpa é do governo, ela acha isso, ela não traz para ela a responsabilidade de viver o que ela está vivendo. Ela não traz para ela. Traga para você, faça a tua parte. E deixa eu te falar uma coisa, as questões financeiras você tem que resolver. A casa é sua, a vida é sua, a família é sua. Não fica esperando aí R$600 de governo, não. Faz o que você precisa fazer. Usa o seu dom e o seu talento para gerar recursos para você, para tua família, e você vai estar beneficiando outras pessoas. Faça dinheiro sem ter vergonha nenhuma. Faça dinheiro com o que você tem nas mãos. Se você sabe fazer comida, faça comida para vender. Se você sabe fazer máscara, faça máscara para vender. Se você dá aula, dê aulas particulares, online. As pessoas estão procurando. Faça o que você tem que fazer. Mas pare de ver bobagem na TV, parem de só achar que é problema, o problema é a solução. No meio disso tudo você vai descobrir um dom diferente, um talento diferente, você vai descobrir que de dentro da sua casa você ganha mais dinheiro se você ficar na tua casa e fazer online do que ir pra rua. O mundo online nunca mais vai voltar a ser o mesmo, ele só vai crescer, ele já vinha numa crescente. Olha só, no meio de toda essa crise eu vendo roupa de mesa, mesa aposta. O meu faturamento mais que dobrou nos últimos 2 meses. Por quê? Se não é comida? Porque é qualidade de vida. Eu tô vendendo algo para as pessoas que tá mudando a história de vida delas, ela tá melhorando a qualidade de vida delas. Meu bem, não tem vergonha nenhuma de fazer isso. Você podia estar vendendo alguma coisa e não tá, por quê? Por que você não tá? Por que você só tá reclamando? Por que você só tá aí sentada no sofá assistindo lixo que contamina a sua mente? Eu vou falar uma coisa pra você. Tem algumas pessoas da minha família, que estão tomados de pânico. Num nível de fugir para as montanhas. Essas pessoas vão ter que ser ajudadas daqui a um tempo, porque vão ficar sem recurso, vão ficar sem trabalho, vão ficar sem nada por causa do pânico que estão vivendo. Quem é que vai ajudar essas pessoas? É quem teve equilíbrio, é quem teve a sacada de que, poxa, eu não posso resolver o que está lá fora, eu vou resolver o que está aqui dentro. Eu não vou me expor, eu não vou ficar aí dando sopa, mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer da melhor forma possível e vou ficar bem. Nem parece que nós já não passamos por situações piores. Eu não sei se você é da época do Plano Collor. Na época do Plano Collor, onde ele tirou, resgatou lá a poupança de todo mundo, eu não sei se você sabe, o índice de suicídio naquela época foi um dos maiores da história do Brasil. Pessoas perderam absolutamente tudo. Eu lembro, meu pai perdeu todo o dinheiro que ele tinha. E meu pai é um homem que sempre trabalhou a vida toda. Imagina que o recurso de uma vida inteira que ele tinha foi levado. Eu lembro de ver meu pai sentado na escada chorando. Eu nunca tinha visto meu pai chorar. Quebrou a nação.
O índice de suicídio naquela época foi o maior do mundo, do Brasil. Acho que não deve ter tido outro igual. E naquele momento, muitas pessoas decidiram que iriam continuar, que iriam crescer, que iriam recuperar, que iriam avançar. E outras desistiram e morreram de tristeza, de desânimo, se suicidaram, de depressão, abandonaram seus negócios. E quando você abandona as oportunidades, quem está atento, que está querendo crescer mesmo no meio da crise, abraça tudo sozinho. Então olha só o que está acontecendo nesse momento. Está todo mundo retraído. As pessoas não estão trabalhando, as pessoas não estão vendendo, está todo mundo retraído. Uns porque tem medo, outros porque tem vergonha. Quem está entendendo que isso é uma oportunidade, vai abraçar todo o mercado que ficou aí, porque o mercado está aí para consumir. As pessoas continuam comendo, as pessoas continuam comprando livros, as pessoas continuam comprando roupa, as pessoas continuam comprando celular, as pessoas continuam comprando remédio, as pessoas continuam comprando educação, curso, informação. E aí 70, 80% das pessoas que trabalhavam saem do mercado e não voltam com uma novidade, com uma oportunidade, com uma possibilidade. O que acontece com quem está lá e não saiu? Abraça tudo. Por que existem pessoas ficando ricas nesse momento? Porque a maioria de vocês pararam a vida. Não tiveram nenhum tipo de... Peraí, não posso ficar parado. O que eu posso fazer de dentro da minha casa? Deixa eu dar uma pesquisada no mercado. Deixa eu ver o que está rolando. Porque a maioria decidiu entrar em pânico, assistir TV e investir todo o tempo livre num auto-suicídio emocional, psicológico, educacional. Ah, Valesca, mas o mundo está sofrendo. Eu sei que o mundo está sofrendo, mas você precisa decidir. Você vai ser mais um sofrendo ou você vai ser aquela pessoa que vai dar a virada e que vai transformar esse problema numa grande solução? Trabalhar isso na sua vida, recuperar aí os recursos financeiros e até descobrir uma porta de negócio, de trabalho nova para você e quiçá ajudar outras pessoas. Porque você, do jeito que você tá com medo, você não ajuda ninguém. Você piora, você contamina outras pessoas, né? Eu falei pra você, né? Tem pessoas da minha família em pânico. Nós ficamos 2 dias com essas pessoas que estão em pânico. E eu falei pro meu marido, mais um dia eu entrava em pânico também, porque as pessoas, elas parecem uma vitrola. Elas repetem, parece papagaio, repete aquilo que vê na TV o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Ah, porque as pessoas estão morrendo, ah, porque não sei o que, ah, porque se eu pegar eu morro, ah, porque o meu vizinho, ah, elas parecem uma vitrola. E eu não sei se você sabe que tudo aquilo que você teme é justamente aquilo que sobrevém sobre você. Tá escrito na Bíblia isso aí. Aquilo que eu mais temo é aquilo que me sobrevém. Ó, os pastores de plantão que estão aqui, porque eu sei que tem pastores aqui que eu vi, pode falar de onde que é esse versículo? Não é de Jó? O que ele fala? Aquilo que eu mais temia era aquilo que me sobreveio. Quanto mais medo você tiver, quanto mais pânico você tiver, quanto mais você se esconder, quanto mais você fugir, mais disso você vai viver. É uma lei espiritual, é uma lei física, porque até a física quântica explica isso. Aquilo que eu mais temo é aquilo que me sobrevém. Jó viveu isso na carne. E você tá com medo de quê? Se você não pode controlar isso. Você pode controlar o que você sente, o que você pensa. Você pode controlar o que você faz, mas você não pode controlar o que está lá fora. Mas você pode mudar tudo o que está aqui dentro. Você sabia que quando você fica com muito medo, o seu sistema imunológico cai? Olha só,
Você está com medo lascado de se contaminar. Aí sua imunidade cai porque você está com muito medo, está eliminando muito cortisol, que é um hormônio de ansiedade, de medo, de pânico, de estresse. Você começa a eliminar um monte de cortisol. Sua imunidade cai. A primeira gripe que você pegar, você já vai achar que você vai morrer. Entende? E aí você começa a viver um pânico. Você acha que uma pessoa em pânico consegue pensar, fazer dinheiro, crescer? Não consegue. Então presta atenção. Você é uma pessoa saudável, inteligente, tem dons, tem talentos, está vivendo uma crise que todo mundo está vivendo, mas pode tomar a decisão de fazer a coisa diferente. Primeira coisa é você tem que entender que você não tem controle do que está lá fora, mas você tem controle do que está aqui dentro. Segunda coisa é que você tem que entender que você tem dons e talentos e devem ser usados agora. Tem um versículo que fala de não enterrarmos os nossos dons e talentos. Você está enterrando os seus dons e talentos? O que você está fazendo aí com os seus dons e talentos? Você está enterrando? Porque se você enterrar os seus dons e talentos, até o pouco que você tem, você vai perder. Está escrito na Bíblia isso, não tá? Pastores que venham confirmar. Até o pouco que você tem, você vai perder. Se você está com medo de ficar doente, pode esperar, você vai ficar. Porque quanto mais medo você tiver, mais você vai atrair. Deixa eu te contar uma coisa. A física quântica, ela fala o seguinte pra gente, que o nosso pensamento, seguido da emoção, faz com que nós estejamos vibrando no mundo, né? Na parte externa aqui, né? Faz com que a gente vibre exatamente aquilo que vai voltar para nós. Ou seja, a lei da vibração ou a lei da atração, como alguns fazem. Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto é exatamente aquilo que eu vou ter para mim. Aonde anda o seu pensamento? Aonde anda o seu coração? Se o teu coração está no medo e o seu pensamento está no pânico, é disso que você vai viver. Aí você vai falar, tá vendo? Eu sabia, fiquei doente, não sei o que, perdi o emprego. É lógico que você ficou doente e perdeu o emprego. Você não para de pensar nisso? A sua mente trabalha nisso, seu coração trabalha nisso, as suas emoções estão sempre voltadas para isso. Assim como eu me vejo, assim eu sou. Provérbios 23:7, se eu não me engano. Assim como eu me vejo, assim eu sou. Se você se vê doente e destruída, é assim que você vai ser. Se você se vê derrotada e arrebentada, é assim que você vai ser. Se você se vê sem dinheiro, né, e sem emprego, é assim que você vai ser. Se você se vê doente, é assim que você vai ser. Assim como eu me vejo, assim eu sou. Quer mais? Você quer mais? Olha lá, Provérbios 23:7, tá vendo? Você quer mais uma? Tudo que eu ligar na terra será ligado no céu. Ou seja, tudo que eu falo aqui, eu ligo no céu. Eu sentencio. O que tem saído da tua boca? Palavras de vida ou palavras de morte? Palavras de esperança ou desespero? Tudo que eu ligar na terra será ligado no céu. Tudo que eu desligar na terra será desligado no céu. Como é que você tem usado as palavras? Deixa eu te falar. Quanto mais exercício você fizer de higiene mental, espiritual, quanto mais você alimentar a sua mente com coisas de crescimento, com assuntos relacionados à expansão da mente, crescimento intelectual, espiritual, mais longe você vai ficar dessas desgraças. A desgraça, ela bate na porta de quem convida. Você tem convidado as desgraças para entrarem na tua casa? A boca fala, ó, do que o coração tá cheio. Você tem enchido o teu coração com o quê? Qual tem sido a sua leitura diária? É jornal? Você crê mais
no que o jornal diz ou você crê mais naquilo que o teu Deus te diz? Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia inteirinha, do começo ao fim, fala de administração de crises. O tempo todo, os grandes homens de Deus administraram crises, uma após a outra, e por causa disso se tornaram quem são. Você está perdendo a oportunidade de se tornar alguém extraordinário, porque você deixou de ouvir a verdade para encher teu coração de mentira. Ah, Valesca, mas as pessoas estão morrendo de verdade. Sim, elas estão. Mas não é porque elas decidiram viver morte que você vai trazer isso para dentro da tua casa. Use os seus dons, use os seus talentos, alimente a sua mente com o que é de fato verdadeiro. A palavra de Deus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade é você entender que existe um propósito para tudo isso. Aceite. Não tem culpados, não existe nada que aconteça na face dessa terra que Deus não esteja cuidando. Não existe uma única coisa que você faça ou que aconteça na humanidade que não está debaixo dos olhos de Deus. Se isso tudo está acontecendo, é porque tem um propósito. Agora, qual é o seu propósito? Você vai aprender com tudo isso ou você vai sucumbir no meio de tudo isso? Você precisa decidir qual é a sua função no meio de tudo isso. Você vai ficar aí fechada na sua casa com medo de tudo, com as suas dívidas batendo na sua porta, com medo de ficar doente, atraindo tudo isso para você? Ou você vai ser uma daquelas pessoas que vai se levantar no meio de tudo e vai falar: não, eu tenho a solução para alguma coisa. Eu vou fazer dinheiro de dentro da minha casa, eu vou dar o meu jeito, eu vou me precaver, eu não vou me expor, mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E vai viver o que você precisa viver. Porque viver com medo, viver com pânico, não é vida, gente. É sobrevida. E você não foi chamado para sobreviver. Você foi chamado para viver. Então, olha só. O que está passando na tua mente? O que está passando no teu coração? O que está passando na tela da sua TV? Porque se você falar para mim qual é o canal que você assiste, eu vou entender exatamente qual é o estado que você está. Então hoje eu vim falar para você o seguinte: existe um mercado crescente online que está fazendo fortunas e está deixando pessoas ricas nesse momento. E você está fazendo o quê? Que você ainda não pegou o seu dom e o seu talento para vender isso na internet. Você pode ajudar muitas pessoas com o que você tem aí. Você sabia? Você pode ajudar milhares de pessoas com o que você tem aí. E não tem vergonha nenhuma fazer dinheiro com isso. O que você está fazendo aí que você não está ensinando o que você sabe para as pessoas? O que você está fazendo aí que você não está fazendo dinheiro para pagar suas contas? Não estou falando para você sair no meio da multidão. Não é nada disso. Quem pegou a live do começo vai entender. Se precaver. Higiene básica todo mundo tem que ter. Faz parte, né? Ó, eu vou encerrar aqui e vocês voltam, tá? Volta aqui. Por de novo. O Instagram, ele... a cada 1 hora ele encerra, né? Ó, aqui, ó. Provérbios 18, 21 diz que há poder nas nossas palavras. A morte e a vida está no poder da língua. E quem ama comerá do seu... deixa eu ver. Do seu fruto. É verdade, né? Olha só. Nós temos o poder do sim e do não. Nós temos o poder de ir e de vir, de decidir, nós temos o poder de fazer nossas decisões. Você precisa decidir. Eu tenho alunas que estão vendendo muito. E tenho algumas alunas que não estão vendendo nada. É uma decisão. Agora, vamos se preparar?
Presta atenção aqui, ó. Agora vem as notícias. Vamos se preparar? Por que, Valesca, se preparar? Porque essa daqui não vai ser a última crise do mundo. Essa daqui é uma das. Vão ter outras. Quem lembra do Ebola? Lembra do Ebola? Nossa, parecia que o mundo ia acabar, né? Que aparentemente era bem pior, né? As pessoas tinham hemorragias. Não passou? Você acha que essa também não vai passar? Vai passar também. Agora, como é que você vai passar? É aí que é a questão. Você vai passar bem ou vai passar mal? Ah, Valesca, mas o meu primo morreu e eu tô com medo. Olha, deixa eu te contar mais uma coisa. Não tem uma única pessoa que morra, que parta desse mundo sem a permissão de Deus. Não sei se você tá sabendo disso. Não existe... ai, coitado, foi cedo demais, foi tarde demais. Não existe isso. Deus tá observando todas as coisas. Ninguém vai partir dessa terra antes da hora, meu bem. E essa crise, né, tem um endosso do Pai. Ele tá observando, ele tá vendo. Como todas as outras tiveram. Ah, mas isso é justo? A questão aqui não é justiça. Ninguém tá falando de justo ou injusto. Tem tanta coisa injusta, mas quem somos nós para avaliar o que é justo, o que é injusto? Né? Vamos olhar o copo mais cheio? Você viu como que estão os mares limpinhos? Você viu como é que tá o céu, que dá até para ver estrela? Você viu que as tartarugas estão nadando livremente fora das poluições? Você viu que os cardumes de peixes estão se reproduzindo? Você viu que os nossos rios estão se recuperando? Você viu que o verde está mais verde lá fora? O planeta Terra, de certa forma, está se recuperando da maior praga que existe na humanidade, que se chama homem. E isso, no final, é para o nosso próprio bem. Isso é para o nosso próprio bem. Entende? Existem milhares de situações, milhares de pragas destruindo o mundo todo. E agora é a nossa vez. E vamos aceitar, e vamos trabalhar, e vamos pegar essa oportunidade para crescer. A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo para rir, há tempo para chorar. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de viver e há tempo de morrer. Entenda, tudo está debaixo, né, da poderosa mão de Deus. Ninguém vai morrer antes do tempo. Nem o mais jovem, nem o mais velho. Agora, como é que você vai viver? Essa é a questão. Como é que você vai viver? Você vai sobreviver? Ficar fugindo com medo? Ou você vai fazer o que você precisa fazer pela tua família? Vai cumprir o seu propósito na terra? Vai ser bênção para as pessoas vendendo do seu dom e do seu talento? Porque quando você vende alguma coisa para alguém, você está dando para essa pessoa algo que ela precisa. Que ela precisa. Entenda isso, não tem vergonha nenhuma você vender. Quem está fazendo pão para vender, quem está comprando precisa daquilo. Quem está fazendo brigadeiro para vender, quem está comprando precisa daquilo. Ó, quer saber? Essa semana eu precisaria muito que alguém fizesse brigadeiro, coxinha e bolo. É meu aniversário essa semana. Tô atrás de alguém que faça, porque eu quero fazer uma festinha aqui na minha casa. Ai, Valesca, mas que cruel, tá todo mundo morrendo e você vai fazer festa? Lógico que eu vou fazer aniversário. Eu tenho que celebrar minha vida. Tem alguém aí vendendo? Entendeu? O mundo não parou. Presta atenção. Não pare também. Pegue os seus dons, pegue os seus talentos e ofereça. Existem salões de cabeleireiro fechado, pessoas quebrando. Não precisa quebrar. Profissionais da beleza, peguem suas clientes todas, faça aí um grupo de WhatsApp,
cobre uma taxa semanal da sua cliente para orientar o que ela tem que fazer no cabelo, na unha. Manda produtos via Sedex para vir para casa delas. Elas vão querer. Venda voucher para ela usar daqui para o final do ano com 30% mais barato. Você consegue entender? Gente, só não vive quem decidiu que não vai viver. Só vai passar mal quem decidiu que vai passar mal. E só vai ficar doente quem decidiu que vai ter que morrer. Eu vou ter que morrer, então eu vou ter que morrer e ficar aí bebendo álcool gel, achando que isso vai salvar e não vai. Presta atenção aqui. A crise foi feita para você transmutar problema em solução. E eu quero desafiar você. Eu não sei qual é a sua situação emocional e financeira. Eu quero desafiar você com duas coisas. A primeira é parar de assistir lixo na TV. Para com isso. Quando eu digo lixo na TV, são duas coisas. Primeiro é jornal e segundo é novela. Para de assistir lixo na TV. Para de contaminar a sua mente e o seu coração. Segunda coisa, você tem um dom e um talento. Descubra qual ele é e use-o sem moderação. Sem moderação. Use os seus dons e os seus talentos sem moderação. Existem pessoas que precisam muito do que você tem. Seja o que for. Se a sua prática é fazer comida, se a sua prática é levar alegria para as pessoas, é ensinar qualquer coisa, seja o que for, existe alguém que precisa do que você tem. Venda. Venda conhecimento, olha só, é poder. Venda o seu conhecimento. E quanto mais você fizer isso, você vai ver que mais pessoas que precisam do que você tem vão aparecer para consumir. E de repente você descobre a sua missão, você descobre que de dentro da sua casa você consegue ganhar muito mais do que trabalhando fora picando cartão. Entende? Eu não sei qual é o teu dom, não tenha vergonha dele. Sempre vai ter alguém que precisa dele. Ó, vou voltar a falar aqui da diarista. A menina que foi dispensada de 5 patroas arrumou uma forma de ganhar mais que o dobro do que ela ganhava quando ela fazia faxina todo dia. Montando grupos de mulheres para ensinar essas mulheres a trabalhar, a fazer o que elas precisam fazer na casa delas, sem pesar, sem morrer, né? Sem arrastar a língua no chão, com organização. Todas as manhãs ela chama todas as patroas, mais as amigas das patroas, e faz um call orientando qual é o serviço do dia, a melhor forma de fazer, a forma mais rápida, mais econômica, mais eficaz, e ganha R$1.000 por semana. Ganha o dobro do que ela ganhava quando ela trabalhava todo dia. Use a sua cabeça. Você tem dons e talentos, e no meio de toda essa crise pode ser para você a solução para você dar uma guinada na sua vida. Mas você precisa querer e parar de dar desculpa. Vamos parar de dar desculpa? Vamos parar de contaminar a nossa mente com o que está acontecendo aí fora e vamos olhar para o que está acontecendo aqui dentro? Vamos crer na palavra de Deus, que diz que 1.000 cairão à nossa direita e 10.000 à nossa esquerda, mas nós não seríamos abalados? Vamos acreditar que a boca fala do que o coração está cheio e de tudo aquilo que a gente fala é justamente aquilo que a gente vai receber? Porque se existe algo justo, são as leis. As leis espirituais, as leis da física quântica, elas são justas. Ela fala assim, ó, assim como você pensa ser, assim você é. Tudo que sair da sua boca é tudo que você vai receber. Do jeito que você vê, é assim que as coisas são. Fala assim, ó, que se os olhos forem trevas, todo o corpo será trevas. Eu quero te perguntar, o que você tem deixado entrar pelos seus olhos? São trevas? Se você deixa entrar trevas nos seus olhos, o seu corpo será trevas. Por isso que você está cheio de pânico. Você não para de olhar para a desgraça. Desgraça alheia. Entende? Agora, se os seus olhos forem luz,
todo o seu corpo será luz. Se você vê prosperidade, se você vê oportunidade no meio da crise, se você vê as pessoas se beneficiando com aquilo que você tem, seja da coisa mais simples a mais elaborada, não interessa. Se você entende que o que você faz é precioso, é essencial, é importante para alguém, pronto, você cumpriu o seu papel. Você vai ter o seu dinheiro, você vai poder se proteger, você não vai ser abalada e vai viver algo que a maioria das pessoas não está vivendo. Em qualquer esfera. Em qualquer esfera. Parte de alimentação, educação, conhecimento. Não existe uma única pessoa no mundo que não tenha um dom e que não tenha algo para oferecer para alguém que precise. Eu, no momento, estou precisando de alguém que faça bolo e brigadeiro e coxinha. Entendeu? Tá bom? Então, olha só. Essa primeira live foi só para abrir as portas para as próximas, tá? Eu vou voltar a fazer live de terça-feira aqui às 9h28 e quero convidar você para conhecer, se você não conhece, o meu YouTube Valesca D'Angelo, que lá naquele YouTube Valesca D'Angelo não é a Divino Arranjo, tem uma imensidão de lives muito focadas em desenvolvimento humano. E eu acho que você está precisando disso agora. Você está precisando descobrir quem é você, por que você veio, para onde você vai, qual é o seu objetivo, qual o seu potencial. Você está precisando aí destravar as suas habilidades. Eu quero que você pegue uma pipoca e vá maratonar lá na Divino Arranjo, lá no Valesca D'Angelo no YouTube. E na terça-feira que vem nós temos um encontro marcado aqui. E eu vou trazer um tema novo. Aí vamos parar de falar de crise, né? Porque já falamos de crise, já te dei a direção, agora é com você. E aí na semana que vem nós vamos falar de um assunto muito legal e eu tenho certeza que vai fazer muito bem pra você. Agora presta atenção. Não é fazer bem pra você. Você tem que pegar isso e usar, tá bom? Para de dar desculpa, vamos usar. Não vai sair dessa live do mesmo jeito que você entrou. Ah, é legal, bacana, ouvi tudo isso e vai continuar fazendo as mesmas coisas. Não. Vamos parar com isso. Vai sair da live já mudando de comportamento, tá bom? Senão não adianta nada. Senão não adianta nada. Olha lá, já comecei a assistir ontem, maravilhoso. Que bom. Gente, vai mesmo, vocês vão amar. Tá? Ó, beijo. E as minhas alunas já sabem mais ou menos como é que funciona. Quem é minha aluna já sabe. E quem não é minha aluna, eu tô falando aluna lá na Divino Arranjo, né? Mas eu tenho aluna do My Best Version, tá aqui também. My Best Version é um curso que eu tenho de desenvolvimento humano, né? Eu falo que é para mulheres, mas ele é para homens e mulheres. É que eu tenho muito mais mulheres do que homens, tá bom? Mas eu vou falar desse curso mais pra frente, tá? Amara, eu já estou assistindo seus vídeos e estou até sonhando com você. Isso é bom, hein? Isso é bom, tá bom? Quero brigadeiro, quero brigadeiro, coxinha e bolo, tá? Manda aí no direct pra mim. Sou de São Paulo. Tá bom? Ó. Um super beijo e até terça-feira que vem às 9h28, combinado? Vai lá no YouTube assistir os vídeos. Beijo!